A vida pode ser mais leve. Que privilégio para mim, novamente, estar aqui com você nesse encontro maravilhoso no nosso programa semanal aqui no MAP. Você já parou para entender o que são pensamentos e sentimentos? Aparentemente, parece meio confuso quando a gente fala sobre pensamentos, sobre sentimentos, sobre emoções. Quando se olha assim, colocando tudo no mesmo cesto, né, como fala no Nordeste, no mesmo balaio, né, parece a mesma coisa, mas não é. Na verdade, são coisas bem diferentes. E vou te falar mais. Muitas questões nas nossas vidas acontecem, frustrações, desânimos, tristezas e, consequentemente, alguns males, algumas doenças, inclusive doenças não apenas mentais, mas também patológicas, né? Ocorrem de pensamentos desequilibrados e tudo isso acontece, em muitos casos, por falta de um conhecimento. É sempre importante trazer as frases aqui do nosso Mestre Maior, Jesus Cristo, que nos dizia que a verdade liberta. A verdade é esse conhecimento. Vamos entender agora um pouco, né, rapidamente, só para a gente entender um pouco mais o que seria o pensamento. O pensamento é o processo de criação, de codificação ou de decodificação da nossa realidade. Os animais, eles também têm, de uma certa forma, um pensamento. Só que, diferente dos seres humanos, eles não conseguem ter um raciocínio lógico, crítico, sequente e construtivo. Eles não conseguem socializar ao ponto de produzir. Por exemplo, você nunca viu, uma cidade construída por ratos. Tem lá os abrigos deles, mas não construído por exemplo, com torres, com sistema de comunicação, sistema de tubulação, como nós construímos as nossas casas. Nós temos alguns passos a mais do que os nossos irmãos menores, os animais. Por isso que nós conseguimos construir aviões, submarinos, arranha-céus, conseguimos, digamos assim, estruturar, pavimentar as cidades e assim sucessivamente. Escrevemos livros, conseguimos ter sala de aula. Então, tudo isso demonstra que nós estamos alguns passinhos a mais na cadeia evolutiva, estamos alguns passinhos à frente do que esses nossos irmãos menores dos animais. Mas tem uma coisa importante que vale a pena lembrar, já que a gente está nesse quesito. Nós estamos para os animais como os anjos estão para nós. Os animais merecem o nosso cuidado. Vai chegar um dia que a gente não vai mais querer comer esses bichinhos, né? Sabemos que isso é um processo evolutivo, não entenda isso como uma crítica, porque eu também sou carnívoro, não como muita carne, mas vez ou outra eu como, né? Eu ainda não consegui parar totalmente, mas eu acredito que as próximas, digamos assim, gerações serão muito mais evoluídas do que você e eu. Então, naturalmente, cada vez mais a humanidade vai perdendo interesse pelas questões dos outros animais, pela alimentação animal. Mas é um processo, Então não entenda isso como uma crítica, mas vamos, quem sabe, começar a reduzir e aí, consequentemente, essas transformações que muitas vezes levam tempos, né, levam muitos anos, décadas, séculos e até milênios. Mas está tudo certo. Aqui a nossa reflexão e zero crítica para quem quer que seja. Tudo bem? Mas vamos voltar para cá. Então nós estamos para os animais como os anjos estão para a gente. Nós temos que proteger esses irmãos menores. E aí nós começamos a entender que nós temos a capacidade de pensamento. Esse pensamento é um poder que nós temos, um recurso do Divino Criador. Só que quando nós não policiamos esses pensamentos, eles podem desembocar em sentimentos que muitas vezes não são bons. Você já parou para pensar que em alguns momentos da sua vida você está com alguns pensamentos recorrentes? E quando você tem um pensamento recorrente que ele não é bom para você, por exemplo, um medo de alguma coisa, e você começa a sentir aquele medo excessivo, o seu corpo entra no estado de alerta, como se tivesse que decidir entre a luta ou a fuga. E nisso você se mantém num estado muito acelerado durante muito tempo e os resultados você já sabe. A síndrome do pânico, a síndrome do medo, é, por exemplo, fruto de um medo, de um sentimento de medo descontrolado.
Analisando essas questões e lembrando que a ideia aqui são trazer reflexões para que nós possamos colocar na nossa vida. Claro que nós não temos aqui a pretensão de dar uma aula para quem quer que seja. A ideia é que a gente possa somar pequenos conhecimentos e esses pequenos conhecimentos, como aquele balancinho, né? Você vai pequenos conhecimentos que vai como o balancinho que você empurra com a mesma força e cada vez ele vai mais distante. Olha só, o mesmo balancinho, a mesma força, só que o movimento rítmico faz com que ele vá cada vez mais longe. Essas trocas que nós fazemos aqui têm todos os recursos que nós precisamos para que aos poucos nós possamos ir como esse balancinho indo mais e mais distante com a mesma força. Então, entendendo que nós temos a capacidade de pensamento, esses pensamentos nos dão o direcionamento dos nossos sentimentos. Por quê? Quando você está presente no presente, dirigindo o seu carro mental, você começa a perceber que esse controle dá um certo desgaste. Assim como você, por exemplo, vai fazer uma viagem com o seu carro. Você não entende dirigindo? O que acontece se você for tirar uma soneca enquanto estiver no volante? Não causa um acidente? Não pode fazer uma bobagem? Então, nós temos que ter a consciência do nosso carro mental. A partir do momento que você tem essa consciência do carro mental, você começa a perceber que você está pensando coisas desagradáveis e está num pensamento de raiva porque o cara pisou no teu pé na condução. Ou então porque alguém fechou o seu carro no trânsito. E aí você volta para você. Existe uma diferença imensa entre você agir e reagir. Quando você age, quando nós agimos de acordo com o que nós conhecemos, com o que nós queremos, com aquilo que nós entendemos e desejamos melhor para a gente. Isso é uma ação. Eu vou agir. Ponto. Quando nós delegamos ao outro o controle das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, nós não agimos, nós reagimos. O cara pisou no seu pé, você criou um problema com ele e esse problema foi até pior para você do que para ele. Você agiu ou você reagiu? Você reagiu. Quem estava no controle da situação? O outro. E às vezes nem ele sabe que está no controle. Olha só, ficamos como folhas secas na água. E aí? Percebe? Então, os pensamentos nos dão a capacidade de transformar nossas vidas. Se nós temos os pensamentos e temos os sentimentos e nós estivermos presentes no presente, pensando o que nós estamos pensando, consciente e raciocinando o que nós estamos pensando. Se você, por um acaso, começar a sentir um sentimento como raiva excessiva, medo, angústia, um sentimento sem explicação, você automaticamente pode usar o recurso da fé, a oração, a meditação, a respiração, por exemplo, para retomar o controle dos seus sentimentos. Porque, como falamos agora há pouco, os sentimentos, quando eles estão descontrolados, eles podem adoecer. Isso pode acontecer com você, isso pode acontecer comigo. Quem sabe já até aconteceu com a gente em algum momento. Eu acho que sim. Vamos repensar a nossa vida? Pois é. Pensamentos e sentimentos são duas questões que nós temos que analisar para a vida. Nós estamos muitas vezes em vários lugares, né? Estamos presentes na academia, no trabalho, em casa. Mas será que presente fisicamente ou de corpo e alma e mente? Será que em algum momento do seu dia você faz uma refeição e daqui a pouco você olha e fala, caramba, será que foi eu mesmo que comi? Comi tão rápido e nem percebi. Já aconteceu com você? Já aconteceu com você também de você estar dirigindo o seu carro, fazer um trajeto da sua casa para o trabalho ou do trabalho para casa e daqui a pouco você chega e fala, caramba, nem percebi que cheguei. Se alguém pergunta para você, o que aconteceu na rua tal? Você fala, caramba, nem vi. Porque nós estamos no piloto automático. É desafiador para todos nós, mas isso é muito perigoso, porque a vida vai passando e a gente não desfruta do presente. Nós não vivemos no presente, não nos colocamos no presente como tem que ser. Eu sei que é desafiador para todos nós, e repito, é desafiador para todos nós. Mas, por outro lado, esse é o nosso grande papel. É isso que nós temos que fazer.
gerenciar os nossos pensamentos, nossos comportamentos, mesmo com todo o trabalho, mas cada vez que nós vamos evoluindo, é como se fosse, por exemplo, um degrau que nós vamos subindo e cada vez mais temos um cenário muito mais belo, um horizonte muito mais amplo. Essa é a beleza do autoconhecimento, do autogerenciamento, da própria acepção, da percepção do próprio corpo, que é a propriocepção. A sensação do que nós queremos, construindo aquilo que nós desejamos. Eu sei que é desafiador para todos nós, mas negligenciar essas informações pode te fazer muito mal, pode adoecer você e roubar o seu prazer de viver. Lembrando, meus amados amigos e irmãos, que todos os sentimentos que nós somos capazes de sentir, todos, sem exceção, têm o seu propósito. O medo nos coloca alerta para que a gente preserve a nossa vida. Digamos assim, a raiva nos dá uma energia para seguir em frente e resolver alguma questão. Mas a gente não está dizendo para sentir raiva e machucar alguém ou se machucar. Muito menos sentir medo e se paralisar. Porque William Shakespeare dizia que muitos de nós não estamos vivendo os nossos sonhos porque estamos vivendo os nossos medos. Essa que é a verdade, porque o medo paralisa. A ansiedade, por exemplo, ela quer te dar uma energia para alguma coisa que há de vir, para que você possa se preparar para uma reunião, para um evento, para uma festa, para uma viagem. Só que aí, meus amigos e irmãos, nós pesamos na dose. Esses sentimentos, usados da forma correta, e é assim que o Divino Criador espera que nós façamos, esses sentimentos, eles, digamos assim, é como se fosse um tempero na dose certa no alimento. Nos dá energia, nos dá sabor, nos dá aquilo que nós esperamos. Imagina uma comida com um pouquinho de sal na dose certa. Vai realçar muito o sabor, não vai? Agora você imagina que essa mesma comida com 50 vezes mais sal do que deveria, do que seria o ideal. Possivelmente a gente não vai comer, e se comer adoece. Por isso que nós temos que equilibrar, dosar os nossos sentimentos. Quem olha de fora pode não perceber a importância dessas informações, mas olha, é importante sim. E deixa eu te falar uma coisa também muito importante. Nós já estávamos e agora estamos vivendo uma pandemia de doenças mentais. Estresse, depressão, ansiedade. Caso você precise, naturalmente, busque um bom profissional, um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra, um bom médico. Um profissional que esteja preparado para te atender, para te orientar. Mas tem dois pontos importantíssimos que eu queria que você levasse daqui desse nosso bate-papo hoje. Primeiro, você pode evitar uma doença que, por sinal, já pode estar em curso na sua vida. Espero que isso não aconteça. Mas com tantas informações, se nós, digamos assim, não policiarmos os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, o nosso dia a dia, é muito fácil nós cairmos nessa teia dos desequilíbrios mentais, ao ponto de perder a beleza da vida, perder a capacidade de perceber a beleza da vida. Mas esse é um primeiro ponto. Então, pare um pouco, entenda, reflita. Veja esse vídeo mais e mais vezes. Coloque no papel o que te acelera no dia a dia. E do outro lado você coloca o que te acalma. Procure, toda vez que alguma coisa te acelerar, procure acalmar. Como, por exemplo, tem pessoas que acalmam lendo um livro, ouvindo música, caminhando um pouco, dançando, nadando, indo à praia, respirando, olhando para o céu, olhando para o sol, olhando para a lua. Cada pessoa tem a sua forma de relaxar. Abraçando os filhos, abraçando os netos. Faça isso. Esse é o primeiro ponto. Você pode contornar a situação. Se a situação estiver já fora do controle, não tenha nenhum preconceito de procurar um bom profissional, naturalmente. Mas, em muitos casos, é possível frear esse desequilíbrio. É possível. Então, fique à vontade para praticar isso e eu acho que vai ser muito bom para você. O outro ponto é que nós devemos levar essas informações mais à frente. Porque quantas pessoas adoecem por ignorância, por não conhecer determinadas, digamos assim, capacidades que nós temos que podem melhorar a nossa vida. Vamos pensar nisso? Olha, eu acho que vai ser interessante, hein? Eu acho que é um desafio interessante para que a gente possa aplicar na nossa vida e transformar a nossa realidade. Vamos pensar? Vamos nessa. Eu acho que esse conhecimento ele é libertador. Eu acho que vai te ajudar. E quem sabe até você pode compartilhar essa mensagem com mais e mais pessoas. Aproveite também para
para deixar teu comentário aqui. Deixa teu comentário aqui para a gente saber o que você achou, o que você está pensando disso. E quem sabe até sugerir aqui para a gente alguns temas que você acha interessante para que a gente possa conversar, trazer aqui para os nossos próximos encontros de A Vida Pode Ser Mais Leve. Vamos nessa? Mas olha, caminhando aqui para o encerramento, eu quero sim reforçar isso com você. Policie tudo aquilo que você pensa, que você sente. Comece a policiar também, a analisar que tipo de conteúdos você está trazendo para a tua vida. O que você está lendo, o que você está ouvindo, o que você está assistindo, que tipo de pessoas você está conversando, o que é que essas pessoas falam, o que elas pensam e acreditam, e o que você tem falado para essas pessoas. Vou dar uma pista. Jesus, sempre nosso mestre maior, né? Jesus nos dizia que a boca fala do que o coração está cheio. Olha que interessante. Quem sabe, nesse processo de avaliar o que nós estamos falando, quem sabe nós podemos falar um pouco menos e agir um pouco mais. Madre Teresa nos dizia que as mãos que fazem valem muito mais do que as bocas que falam. E olha que as bocas que falam são importantes, mas são muito menos importantes do que aquelas mãos que realizam, as mãos que afagam, as mãos que curam, as mãos que abençoam, as mãos que alimenta, que lava, que banha, que abraça, que trata, que acolhe, que abraça. Vamos pensar nisso. Pensamentos e sentimentos. Reflita sobre isso. A sua vida pode mudar, não no estalar de dedos. É um processo, mas esse processo começa com a luz da verdade. Só há duas asas que vai nos levar daqui. Uma delas é o amor, a outra é a sabedoria, o conhecimento. Vamos aplicar a nossa vida? Vamos nessa. Eu desejo a você que você tenha um momento maravilhoso. Não sei em que instante você está vendo aí esse vídeo. Quem sabe está vendo aqui no ao vivo com a gente. Ou então você está assistindo em outro dia. Enfim, alguém te mandou esse vídeo, ou você encontrou aqui, está zapeando. Eu desejo que você tenha um dia, uma tarde, uma noite maravilhosa. Que o Divino Criador possa abençoar você e a sua família. Peço que compartilhe essa mensagem com mais e mais pessoas. Eu sou Hugo Richard. Estou aqui nesse programa que eu tenho sempre a alegria de encontrar com você, que a vida pode ser mais leve. Pode sim, só depende de você e de mim. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. A gente vai se encontrar muito em breve. Até logo. Tchau.